E todas. Só um minutinho, Sara. Peraí. Ok, eu aguardo, vou esperar. Pode começar. Boa noite para vocês, todos e todas, né? Com muita alegria que nós estamos aqui hoje, né? Para mais um dia do nosso seminário. Um seminário muito interessante, importante que está acontecendo em nossa escola, na EMEI Castelo. Meu nome é Jussara, eu estou na gestão dessa escola. E eu conto com a vice-diretora Rosimari, com as coordenadoras Evelyn, que é a coordenadora geral, a coordenadora da manhã Deise e a coordenadora da tarde Maria Célia. Elas vão estar acompanhando no chat todas vocês, né? Para qualquer dúvida, pergunta, nós vamos fazer, né, desse seminário hoje, deste momento hoje, um momento bem reflexivo, que nós possamos, né, fazer nossas partilhas, perguntar, trocar experiências. Vai ser um dia uma noite muito proveitosa, mas nós estamos já desde ontem, né, com temas muito interessantes, desafiadores, atuais, né, que é a inclusão, que é um tema muito importante, né. Nós estamos aqui também com a questão também do racismo, né? Então, nós estamos trabalhando essa semana, nós já começamos também, né, falando sobre desenvolvimento infantil, tivemos um encontro com a professora Alessandra, falando sobre o desenvolvimento infantil das crianças de 0 a 2 anos, que foi muito bacana, uma partilha muito bacana. Tivemos hoje pela manhã um Egito Negro, também, né, que foi muito interessante, todas ficaram encantadas. Estamos aqui agora, né, com a Mariana Rosa, jornalista, né, a mãe da Alice, ativista da inclusão também, que vem hoje também participar conosco dessa semana, dessas abordagens desafiadoras, e lembrando que nós teremos amanhã também com a professora Alessandra, continuando o desenvolvimento infantil das crianças de 3 a 5 anos. Ela vai dar continuidade no início da reflexão que ela fez, que ela começou, e terminamos a semana com a educação antirracista com a Juliana Gualberto, né? Vai ser também uma partilha muito interessante, né? Primeiramente, eu quero agradecer a todos e todas, né, por estarem aqui e passar, né, para a Mariana, para que ela se apresente, né, para que ela fale um pouco desse trabalho que ela tem feito. Nós já tivemos o prazer de ter ela em nossa escola já, né? Foi uma partilha, uma experiência muito bacana, muito importante. Né? Eu queria que você se apresentasse, Mariana. Boa noite. Tá chegando bem o áudio aí? Sim? Boa noite para todo mundo. Que alegria poder conversar com a EMEI Castelo de novo. Estava me lembrando aqui, fui até resgatar o nome da professora que conversou comigo da outra vez e achei que é a Gabi, né, que na época conversou comigo. Eu acho que ela é da área administrativa, não é exatamente professora de sala de aula. Isso. Então, lembrei muito dela. A gente conversou e eu estive realmente na escola, numa manhã de um sábado, muito gostoso, né? Estava ensolarado, claro, e a gente fez uma conversa ali no pátio, no corredor entre as salas, assim. Foi muito gostoso. Então, estou feliz de voltar, né? Eu vou me audiodescrever, não sei se tem alguém com deficiência visual além de mim, né? Eu tenho cabelos encaracolados, castanhos, na altura das orelhas, eu estou usando óculos de armação transparente, tenho pele clara, estou usando um leve batom rosado, uma camisa preta, estou sentada, atrás de mim tem um painel branco. Eu tenho baixa visão, acho que é bom dizer isso, né? Na época que eu estava na escola, essa ainda não era minha condição, ela estava começando a se manifestar. Então, já tem um tempo que, na verdade, eu perdi a visão do olho direito, já tem 10 anos, mas a visão do olho esquerdo, desde o ano passado, eu venho sofrendo um processo de perda também bastante importante, é um processo degenerativo,
por enquanto estabilizou, mas pode ser que avance mais, então não sei exatamente como vai ficar. Então, hoje eu sou uma mulher com baixa visão. Eu até posso deixar o leitor de tela ativado, mas ele costuma travar muito com os comentários que vão aparecendo. Então, eu queria deixar combinado isso, que eu não vou conseguir ler os comentários, e se tiver algum direcionado para mim, alguma questão, alguma pergunta, enfim, algum diálogo, que vocês me ajudem aí, né, lendo para mim, por favor. Acho que a professora Jussara já me apresentou, né? Eu sou uma mulher com deficiência, eu sou mãe de uma criança com deficiência, a Alice, que tem paralisia cerebral. Eu sou uma ativista pelos direitos das pessoas com deficiência, pela inclusão, né, pela justiça social, pelo combate às desigualdades, pelos direitos humanos. E hoje sou também uma pesquisadora da educação inclusiva, né? Eu componho alguns grupos de estudo, eu desenvolvo alguns materiais, dou consultorias, e se tudo caminhar bem, ano que vem eu começo um mestrado também nesse tema. Então, é isso. Você, então, gostaria de me descrever também, né? Eu tenho a pele clara, estou usando um batom laranja, meu cabelo também é encaracolado, loiro, estou usando um colar de bolas grandes de pérola. Atrás de mim tem um painel de gesso todo trançadinho, tá? E também, porque sou teimosa, eu também tenho deficiência visual, sou míope também, mas eu estou insistindo em não usar, que me incomoda muito óculos, então é para longe, então quando é para perto eu consigo enxergar bem, né, melhor, né? Mas nós vamos agora, eu queria aproveitar esse momento e já fazer uma pergunta, que você, como mãe da Alice, acompanhou toda a trajetória escolar da Alice, e eu gostaria que você fizesse um relato para nós, como é que se deu essa trajetória na escola, nas dificuldades que você encontrou, daquilo que, como professores, que seria importante para nós, o que você acha que é importante para nós sabermos, para entender um pouco mais o que é você, né, como mãe, precisar desse acolhimento de uma escola, né? E eu gostaria que você fizesse esse relato para nós. Tá bom, vou fazer. Jussara, eu vou só aproveitar a sua fala para fazer um esclarecimento, que é comum quando a gente diz que tem uma deficiência visual, como eu falei, as pessoas que são míope dizerem também, eu também tenho uma deficiência visual, assim como às vezes é comum a pessoa que não escuta bem dizer, eu também tenho uma deficiência auditiva. E não é deficiência, tá? Miopia não é deficiência, porque você corrige, usando os óculos, você corrige, né? A deficiência é um impedimento de longo prazo e que realmente é um impedimento que faz com que as barreiras que existem na sociedade dificultem a sua participação e igualdade de condições com as demais pessoas. Então, ser míope, como você consegue uma correção com os óculos, né, não é considerado. Assim como visão monocular, que foi o meu caso durante muito tempo, também não é, se você tiver um olho que enxerga completamente. Deficiência visual é quando você tem menos de 40% da visão, ou cegueira total. Aí é uma deficiência visual. Tá? Agradeço. Obrigada, agradeço esse esclarecimento. Obrigada. Obrigada a você, porque aí é bom que a gente esclarece para todo mundo, é uma dúvida ótimo, comum, né? Com certeza. Mas olha, então retomando a sua pergunta, que eu acho que é importante, e a gente está falando sobretudo para professores, né? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência com a Alice e também um pouco do que eu pesquiso, estudo e tenho aprendido sobre educação inclusiva nesse contexto. E que eu só fui levada a estudar, a pesquisar sobre isso por causa da Alice, né? Acho que ela me desafiou nesse percurso. Então, primeira coisa a dizer é que a Alice... Eu vou descrever a Alice na minha perspectiva de mãe, tá? De alguém que já convive com ela há 7 anos. A Alice é uma criança extremamente curiosa, inteligente, amorosa, valente, muito determinada, que adora natureza, tem muito interesse por natureza, por instrumentos musicais, por música.
e que é muito, muito afetiva, assim, gosta de estar com as pessoas. Essa é a Alice. Muito comunicativa também. Como a sociedade descreve a minha filha? A Alice é uma criança que tem paralisia cerebral severa, que não anda, que não fala, que não desenvolve nenhuma atividade com autonomia, que tem convulsão, que tem baixa visão e que tem disfagia e dificuldade para engolir e para deglutir, enfim. Percebe a diferença? É uma diferença abissal, porque eu, como mãe da Alice, apesar de também viver nessa cultura que aprendeu a olhar para as pessoas com deficiência numa perspectiva do que lhes falta, né? Então, ela não anda, ela não fala, ela não deglute adequadamente, ela não se comunica oralmente, acho que eu esqueci de falar isso, ela não fala, ela não se comunica oralmente, ela não enxerga bem. A gente fala sobre uma pessoa com deficiência sempre a partir do que ela não faz ou não tem. Isso é o que está posto na sociedade, e isso também está impregnado na educação, a educação não está fora disso, né? Só que, como mãe, eu fui aprendendo a olhar a partir de outra perspectiva. Opa, minha filha não é só isso, ela não é só as limitações são importantes, compõem quem ela é, não dá para ignorar que tudo isso faz parte dela, mas isso não é quem ela é como um todo, isso é uma parte de quem ela é. Né? Então, perceba que quando eu a descrevo, nenhum de nós, nem eu, nem o que dizem sobre ela, contamos mentiras sobre a Alice. Tudo isso que foi dito é verdade. Só que quando eu estou falando, eu, aqui na minha narrativa construída como mãe, eu estou colocando foco no que ela pode, no que ela é capaz de fazer, em tudo que eu percebo que emana dela com muita vivacidade, em todo o potencial que ela tem. E quando a sociedade olha na perspectiva da falta, da incapacidade, da limitação, do problema, do desvio, da distância entre ela e o corpo que é considerado o ideal, o aluno que é considerado ideal. Então, acho que só isso já dá uma ideia de quais são os desafios, né, para pensar a inclusão da Alice na escola. Porque ela não é a aluna ideal, ela não é a aluna universal, ela não é a aluna que, quando o professor está pensando o seu plano de aula, ou quando a escola está concebendo o seu projeto político-pedagógico, ou quando o governo está pensando o currículo, não é esse tipo de aluna que está na cabeça dessas pessoas. E não, por que não está na cabeça das pessoas? Porque, historicamente, essas pessoas também não estiveram no nosso repertório de mundo. A gente não convivia com elas até pouco tempo atrás. Elas não estavam na nossa escola, elas não estavam brincando na rua junto com a gente, elas não estavam nos espaços de lazer comuns, elas eram escondidas. Elas nem conseguiam sair de casa muitas vezes por conta de barreira. Então, como é que a gente vai pensar e imaginar coisas para quem não está lá? Para quem nunca esteve. Como é que a gente vai pensar que pode ter outra perspectiva se eu nunca tive a chance de conviver, né, nessa perspectiva? Então, acho que é um ponto importante para a gente pensar, porque isso gera um constrangimento. Quando eu chego para buscar a escola para Alice, primeiro que eu tive 6 negativas de matrícula, né? Quando eu fui buscar a escola para ela, há 3, 4 anos atrás, foram 6 negativas de matrícula, escolas públicas e escolas privadas. As públicas não temos vagas, e as privadas não trabalhamos com esse tipo de criança, para que você vai matricular se ela não vai aprender, a escola não está preparada para sua filha, né? E assim por diante. Mas naquela época a gente tinha uma legislação que podia obrigar as escolas, os lugares a receber a minha filha. Não que isso seja o melhor caminho, mas dá um conforto de saber que o que eu estou pedindo não é um favor, é um direito, né? Então, isso dá um conforto muito grande. E aí, agora, né, 3, 4 anos depois, já vou contar como é que foram esses anos, eu estou precisando de novo buscar escola. A Alice ficou sem escola durante a pandemia, né, educação infantil, então não fazia sentido a aula remota, e agora ela vai para o 1º ano, então precisa de retomar a escola.
E aí eu estou também de novo olhando, e aí mesmo tanto escolas públicas quanto particulares, aí eu faço visitas, né? Eu procuro me aproximar um pouco mais para entender. E eu sempre me vejo numa situação de estar assim com o choro preso na garganta, com uma certa ansiedade, sabe? Porque todas as vezes que eu vou fazer um contato com a escola e que perguntam da Alice, perguntam assim, como é que é a sua filha? Ela é muito comunicativa? Ela corre para todo lado já? Ela já está alfabetizada? Ela já conta até 20? Você acha que ela vai gostar das aulas de educação física? Aqui na escola é uma delícia, tem esse espaço aqui embaixo que as crianças brincam muito, e aí você olha aquele espaço que não tem acessibilidade nenhuma, e no andar de cima são as salas de aula, aí você olha para o andar de cima e não tem elevador, né, na escola. Então, isso vai gerando uma ansiedade, porque é de novo isso, estão pensando coisas, estruturas, lugares, currículos, sem lembrar que existem pessoas como a minha filha, e que ela tem direito como qualquer outra pessoa, né? E que é muito constrangedor para mim, como mãe, ter que ficar lembrando isso. Porque não é lembrar um dia, uma vez na vida, é lembrar todo dia, às vezes mais de uma vez por dia, sabe? É muito difícil. Então, é muito bom quando a gente pode chegar à escola e a escola receber a minha filha, e não o laudo dela, e não o diagnóstico dela. Receber ela inteirinha, sabe? Receber essa criança que eu descrevi. Nossa, como ela é atenta, como ela é observadora. Olha que linda que ela é. Olha como ela está reparando em tal coisa. Alice, você parece que está gostando disso. Você está olhando muito para cá, né? E conversa com ela, e dialoga com ela, e chama ela pelo nome, e pergunta para ela, né? E assume e sustenta o desconforto de não saber como conversar com ela, de não saber como agir com ela. Porque quem tem que sustentar esse desconforto não é ela, nem sou eu, né? São as pessoas todas. Cada um tem que resolver a sua parte. E eu não estou falando aqui de que as pessoas fazem isso por maldade, né? Não é isso, é que a gente não teve essa chance, né? Como humanidade, a gente não teve a oportunidade de conviver, e isso tem repercussões muito grandes para nós todos, né? Para o nosso repertório de mundo, para a maneira como a gente pensa um modelo de sociedade e, consequentemente, para a maneira como a gente pensa a escola. Então, nesse período que ela ficou na escola, esses 4 anos, foi um período muito feliz, felizmente. Foi um período que claro, não foi um período perfeito, né? Como nenhuma criança vive período perfeito na escola, né? Não é só a criança com deficiência, nenhum de nós vive. Escola é lugar de atrito, de conflito, de estranhamento, mas também é lugar de encontro, de aprendizado, de construção de conhecimento, né? É lugar para isso tudo. E que bom que a gente pode ter na escola um lugar para isso, um lugar em que essas coisas podem acontecer, o conflito, o atrito, mas elas estão acontecendo num lugar apropriado, que é o lugar onde a gente pensa, reflete, age sobre isso, um lugar onde a gente pode construir outros tipos de comportamento, outras maneiras de sustentar as nossas relações. Então, teve percalços, mas foi um período de muita alegria para a Alice. Ela aprendeu muito com as outras crianças, e as outras crianças aprenderam muito com ela. A professora aprendeu muito com ela. Eu lembro que, no início, a professora tinha receio até de pegar na Alice. Ela achava que a Alice era uma criança frágil, sabe? Então, ela era sem jeito para pegar, coitadinha. Ela ficava sem jeito, assim, com medo de machucar, com medo, sabe? E ela ganhou uma intimidade com a Alice muito grande ao longo desse processo. Foi dada a chance das duas conviverem. No início, quando eu perguntava para a Alice, de quem que você gosta mais? Da fulana, que é a professora, ou da fulana, que era a professora auxiliar? A professora auxiliar era da turma, mas dava uma atenção maior para a Alice. E aí ela sempre dizia que era da outra professora, da professora auxiliar. Era a preferida dela, porque a outra já era muito amorosa e para ela tudo é muito natural, e ela
sempre fazia muita farra com a Alice, e tirava a Alice da cadeira, e punha a Alice no tanque de areia, e fazia artesanato com a Alice, e criava ajustes, adaptações de materiais para a Alice fazer pinturas, para a Alice conversar com os colegas, tudo isso para ela era muito natural. Mas à medida que a outra professora também foi conseguindo vencer, né, esses bloqueios todos, no final, o indicador de sucesso para mim é esse. No final do processo, eu perguntei, e aí, de quem você gosta mais, Alice? Da professora tal ou da professora tal? E ela disse das duas. Quer dizer, conseguiu criar com as duas um laço de amor, de amizade, de respeito, de confiança. E a professora também. A professora tem um carinho enorme por ela, essa que eu estava mencionando. E agora eu acho que é uma fase mais... vai ficando mais difícil, né? Porque a gente vai entrando para uma fase de crianças um pouco maiores, né? Terminou os primeiros 7 anos, terminaram, e aí a gente tem que pensar em currículo mais rígido, né? Na alfabetização, que eu tenho feito esse ano em casa, e ela já sabe escrever algumas palavras, ela já identifica algumas coisas, né? Já está iniciada no processo, mas eu entendo que é um desafio. E aí eu preciso dizer para a escola, olha, eu sei que é um desafio, eu sei que talvez nunca tenha passado por aqui alguém como a Alice. Mas eu sei que é direito dela estar aqui e eu sei que a gente vai aprender juntos. A gente vai descobrir nesse percurso. E quando a gente topa fazer isso, a escola melhora. Tudo melhora. A escola melhora, o ambiente melhora, as relações melhoram, né? Todo mundo melhora. Então, uma das escolas que eu visitei recentemente foi essa que eu comentei que não tinha, que a sala de aula era no 2º andar e não tinha rampa nem elevador, e aí eu perguntei para a pessoa, escuta, nunca passou por aqui um estudante cadeirante? E ela disse, não. E sabe quantos anos tem a escola, gente? 40 anos. 40 anos nunca passou um estudante cadeirante pela escola. Onde estavam essas crianças? 40 anos. E aí eu já fui entrando em angústia porque eu sabia que eu tinha que dizer para ela não só que a Alice é cadeirante, mas todas as outras características da Alice que eu sei que eles também, se não estão habituados com cadeirante, com essas outras muito menos, né? Então é como se como se a escola fosse jogar um videogame e eu fosse adicionando níveis de dificuldade, sabe? Porque é isso. A falta de repertório, né, de experiência, faz com que a gente fique achando que a gente é que está propondo a inclusão de uma pessoa que é muito específica. Como se houvesse tipos de gente, né? E aí eu quero deixar essa provocação para fechar esse primeiro bloco aqui, de resposta, que eu estou me alongando um pouco, mas assim... A gente acredita isso, que existem tipos de gente, a gente acredita nisso. E mais do que isso, a gente acredita que existem níveis de deficiência. A gente fala deficiência leve, moderada e grave ou severa. A gente fala isso. E eu queria dizer para vocês que na perspectiva da educação, isso não faz o menor sentido. Sabe por quê? Porque quando a gente diz que uma deficiência é leve, moderada ou grave, a gente pressupõe que existe um padrão do que é ser gente, que a gente chama isso do que é ser normal, né? É um padrão da normalidade. Então, isso aqui é o que é normal. O que é a deficiência leve? É aquela que está só um pouquinho distante do que é normal. O que é a deficiência moderada? É aquela que está um pouco mais distante do que é considerado normal. O que é a deficiência grave ou severa? É aquela que está muito distante do que é considerado normal. Só que quem define o que é normal? Quem define qual é o padrão de ser humano? Quais são os critérios? A partir de quais critérios? Como a gente conseguiu descrever ou definir um padrão de gente, definir o que desvia, se nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo e não existe uma pessoa igual a outra? Como a gente se atreve a falar em níveis de deficiência se cada pessoa é única? Então, essa coisa da gente graduar a deficiência me parece uma coisa muito médica, sabe? Assim, quebrou a perna, mas quebrou só um pouquinho. Não quebrou e quebrou feio. Não quebrou e tá com o osso exposto. Lá na medicina faz sentido. Agora, na educação, é um aluno.
É uma pessoa, a gente está falando de uma pessoa. Então, não tem o aluno que vai aprender mais fácil, que vai aprender mais ou menos, que vai aprender com mais dificuldade. Existe o tamanho do desafio que a escola vai ter, porque ela já tem mais experiência ou menos experiência com a inclusão, com ensinar para todo mundo. Quanto mais ensina para todo mundo, mais segura a escola vai ficando, mais repertório o professor vai adquirindo. Quanto menos, mais grave é a deficiência. Do aluno? Não. Da escola, do currículo, do jeito de ensinar. Porque gente é só gente. A gente não tem nível de gente, a gente não classifica, não categoriza, não hierarquiza pessoas. Nós não temos esse direito. Principalmente, nós não temos esse direito depois da Declaração Universal de Direitos Humanos, que passou a existir logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando a gente viveu um projeto de eugenia das pessoas com deficiência. O nazismo tinha um projeto de eliminar não só judeus, os nazistas eliminaram 300 mil pessoas com deficiência porque elas eram consideradas um peso para o Estado. Pessoas que só custavam dinheiro para o Estado e que não tinham importância. Eram vidas sem valor. E foi depois de que a gente foi lá no fundo do poço, com eugenia, com hospitais psiquiátricos, com manicômios, para onde pessoas com deficiência também eram levadas, dopadas, sofriam lobotomia, sofriam eletroconvulsoterapia. Foi depois disso tudo que veio a Declaração de Direitos Humanos e disse: é gente. E nós, como sociedade, temos que dar conta de criar modelos, sistemas, estruturas, tecnologia, transporte, educação que abrace todas as pessoas sem criar hierarquias, sem criar níveis, sem criar categorias. Porque gente é irredutível, gente é indefinível, gente é sempre um mistério. É que a gente está mais acostumado com algumas pessoas, que são aquelas que são consideradas mais perto do normal, e menos habituadas com outras, como a minha filha. Mas eu digo para vocês, se deem essa oportunidade de conviver com pessoas como a minha filha. Vocês vão se tornar melhores, a escola vai se tornar melhor, a gente amplia a maneira de ensinar, as práticas pedagógicas, né? Não tem que ser especialista em paralisia cerebral, como é o caso da minha filha, tem que ser especialista em pedagogia, tem que saber muito da aula, tem que saber aula de um jeito, de outro jeito, de outro jeito, de outro jeito, de outro jeito. Não é saber, eu faço aqui no quadro, ele não aprende. Então, você faz no quadro, você faz maquete, você faz pesquisa de campo, você apresenta um vídeo, você trabalha com áudio, você diversifica a oferta para que cada aluno possa aprender do seu jeito, no seu tempo, com as suas condições. A gente fala que o ensino tradicional é aquele que servia um prato feito para o aluno. Eu sirvo lá arroz, feijão, bife, batata frita. E distribuo para a sala inteira o mesmo prato, com a mesma quantidade, os mesmos ingredientes. Tem aluno que está com fome e vai comer tudo, tem aluno que não está com fome e não vai comer tudo que está no prato. Tem aluno que não gosta de bife, não vai comer. Tem outros que não gostam de arroz, não vai comer. Tem outros que não queriam batata frita, queria batata cozida. Mas você só entregou o prato feito. A educação inclusiva é a que serve o bifezão. E aí cada aluno se serve do que gosta, do que faz sentido para ele e aprende conforme as suas possibilidades. Então, você ensina de 2, 3 jeitos diferentes a mesma coisa. E cada um vai aprender no seu modo, no seu tempo, no seu jeito. Isso beneficia a turma inteira, e não só o aluno que tem deficiência. E, lógico, né, com o apoio do atendimento educacional especializado. Enfim, eu acho que eu falei muito, mas eram as primeiras considerações aqui. Não, Mariana, não falou não, sua partilha para nós tem sido valiosa, está sendo muito valiosa, né? E a gente vê o tanto que a gente já está falho lá na formação, na pedagogia, está falho lá, né? Todo esse trabalho, né? Que não amplia os horizontes de quem está estudando para poder investigar mais e acaba chegando nas escolas também, né? Não sei se pode dizer, essa deficiência no ofertar um cardápio para os alunos da maneira correta, da maneira que se deve ofertar.
mas nós estamos no caminhar e eu acho que é uma oportunidade. A educação, ela tem que estar voltada, aberta a essas adequações, né? Do tempo que nós somos alfabetizados, do que eu não me lembro, no meu tempo de estar na escola, eu lembro que eu era do estado, de ver alguma criança deficiente na escola. Eu estudava numa escola grande e não tinha uma criança deficiente. Então, você vê o quanto que, né, estava já e o quanto que precisa ainda, nós precisamos caminhar hoje, né? A próxima pergunta que né, eu achei que você respondeu um pouco dela já também, que nesse período de pandemia agora, né, o que você acha que as escolas poderiam estar ofertando, né, para as crianças, né, e que você, qual é o seu olhar sobre essa oferta nesse período de pandemia, né, dessa dinâmica escolar, que está sendo outro desafio para nós, né, tudo tão novo, né? Você tem alguma partilha para nós em relação a isso? Algumas coisas para a gente pensar juntas, né? A primeira que me ocorre é que talvez caiba a gente se perguntar se aquilo que havia sido planejado lá no início de 2020 para esse ano letivo continua fazendo sentido, né? Continua sendo o que o aluno precisa vivenciar no espaço da escola, agora no espaço que não é físico, né? Mas continua sendo um espaço de vínculo, né? Continua sendo aquilo o que ele tem que vivenciar nesse ano. Porque me parece, né, um pouco sem sentido a gente levar adiante um currículo desconectado da realidade que está posta no mundo. A gente tem muita coisa para aprender nessa pandemia, né? Muita coisa para aprender sobre, inclusive de maneira interdisciplinar, né, com os diversos campos de conhecimento. Muita coisa para aprender sobre desigualdades que se aprofundaram nesse período. Então, não me parece, do ponto de vista do currículo, que faz sentido a gente seguir sem revisar o que estava sendo proposto. A gente seguir dizendo, eu preciso cumprir isso daqui a qualquer preço. E eu sei que existe um limite para a escola propor qualquer mudança nisso. Eu tenho noção de que tem amarrações que são muito maiores do que a escola. Mas isso não nos exime de pensar a respeito dessa necessidade. A outra coisa que eu penso que pode ser importante da gente dialogar sobre é pensar que se já não existia um modelo universal de aluno, né, se esse modelo nunca existiu, se não existe o aluno universal, ele não existe, o aluno universal nem chegou na escola, porque ele não existe. Na pandemia, a gente pode pensar isso de maneira até mais intensa. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente não sabe qual é a realidade das famílias, né? Ou a gente tem uma leve noção. São famílias que estão, a gente fala, estão de home office. Quais são as famílias que estão de home office? Quais são as famílias que estão podendo ficar em casa? E quais são as famílias que estão precisando se expor nas ruas? Quais são as famílias que estão podendo ter um computador e uma internet em casa para o seu filho? Quais são as famílias que não têm essa condição? Quais são as famílias que precisam estar só a mãe e o filho, por exemplo, né? A mãe é solo. E precisam dar conta os dois ali disso. Quais são as famílias que vivem uma realidade de ter perdido alguém nessa pandemia? Alguém querido, alguém próximo. Então, são muitas realidades para caber, e tudo isso não deveria ser ignorado pela escola. Tudo isso é matéria viva para a gente construir conhecimento, é matéria viva para a gente construir capacidade crítica sobre a realidade, né? O que cada aluno está vivendo, como está vivendo, quais são as implicações disso. Isso dá para a gente trabalhar na história, na geografia, na biologia, na língua portuguesa, na matemática, em todas as disciplinas. Então, tem isso. A outra coisa é a participação dos pais. Que pais são esses que estão acompanhando essas famílias? E a gente fala pais porque é um hábito da retórica, mas a gente sabe que esse é um papel que recai
majoritariamente sobre as mães, né? E o que mais que as mães estão fazendo, além disso? O que a gente pode, o que a escola tem direito de cobrar, até onde ela tem direito de cobrar e o que não tem direito de cobrar. E, mais do que isso, é um momento para a gente pensar o quanto essa pandemia aprofunda as desigualdades que já existiam. Eu convivo com muitas famílias que têm filhos com deficiência, né? Convivo com pessoas com deficiência e com famílias com filhos com deficiência. Essas famílias têm me relatado, a maior parte delas, situações em que a criança está sendo levada a ser retirada da escola, né? Não, as famílias dizem, não faz sentido ele continuar, porque o ensino remoto não é possível para ele. Outras que a criança está repetindo de ano. Repetindo de ano não é porque ela não se empenhou, não é porque ela não tem, é porque as condições que foram ofertadas foram muito ruins. Não só pela escola, né? Pelo contexto, pelo momento que a gente está vivendo. Então, é muito difícil, porque a gente fica pensando que a escola que segue adiante, sem parar para refletir sobre isso, é uma escola que está desconectada da realidade, é uma escola que não faz sentido para o cotidiano do aluno. E isso não deveria ser um projeto de escola, isso não deveria ser o que é a escola, né? E especialmente em relação às crianças com deficiência, porque elas também são aquele grupo que a gente deixa para pensar depois. Vamos fazendo aqui online, depois a gente pensa o que vai fazer com eles. A gente faz aqui para constar e depois a gente pensa o que vai fazer com eles, né? É sempre o depois, e esse depois nunca vem, né? Tanto é que o Conselho Nacional de Educação emitiu um parecer de retorno às aulas, né? Uma orientação, e na primeira versão ele dizia que as crianças e jovens com deficiência não voltariam, não. Voltariam só as demais. Foi preciso muita briga para a gente dizer, ou volta todo mundo ou não volta, porque a gente vai só aprofundando o problema, né? Ou é seguro ou não é seguro, e ser seguro é seguro para todos. Então, é muito complicado, porque o que aconteceu foi que a gente pegou o que a gente fazia, via de regra, né, generalizando, pegou o que a gente fazia no presencial e transferiu para o online sem muita crítica, sem muita possibilidade de propor coisas diferentes. E aí não estou aqui, de maneira alguma, dizendo que isso é falha dos professores, ou nossa, mas nem perto disso, sabe? Os professores são tão vitimizados por essa situação quanto as famílias, quanto os alunos, né? Sem horário para trabalhar, trabalhando num volume muito maior do que antes, com muito mais desafios do que antes, tendo que se familiarizar com plataforma, com coisa digital que não era realidade para muitos, enfim, é um processo muito delicado. Mas, talvez, a gente possa fazer disso uma oportunidade para trabalhar mais em rede, sabe? E aí, quando você me perguntava o que poderia fazer, né? Trabalhar mais em rede. Então, supondo, por exemplo, aí fazendo recorte de novo nos estudantes com deficiência. Será que a escola está conseguindo fazer uma articulação entre o professor de AE e o professor da sala, o professor regente? Será que está sendo possível essa articulação de maneira que o conteúdo que o professor vai trabalhar já possa sair com a perspectiva do professor do AE? Qual que é a perspectiva do professor do AE? É o que adapta o para casa para o aluno? É o que adapta o material para o aluno? É o que faz aula de reforço depois? Não. A perspectiva do professor do AE é identificar as barreiras de aprendizagem e propor estratégias para a superação dessas barreiras. Então, pode ser que o online seja em si uma barreira de aprendizagem. E esse professor de AE que está auxiliando, apoiando a construção de conhecimento, o processo de aprendizagem do aluno com deficiência, ele vai poder trabalhar junto com o professor regente, pensando alternativas, né? E propondo para a escola. E quem sabe essas sugestões não possam valer para outros grupos também. Enfim, é um período difícil, é um período de exceção que se alonga, né? Até porque a gente não tem uma política pública sólida de enfrentamento dessa pandemia, né? A gente não tem uma diretriz
é um salve-se quem puder, então está muito difícil mesmo. Mas a gente não pode perder de vista que quem acaba sendo mais prejudicado é quem já é mais fragilizado, é quem já é mais vulnerável. E aí, todo o esforço que a gente puder fazer para minimizar isso tem que ser considerado. E nesse sentido, eu, de novo, retomo a diversificação na oferta, né? A diversificação das práticas pedagógicas é uma importante aliada quando a gente está falando em inclusão. E isso vale tanto para o presencial quanto para o ensino à distância. Né? Diversificar a maneira como... É muito difícil, por exemplo, pedir para uma criança, enfim, vou fazer aqui correndo o risco de ser uma visão estereotipada, mas é só um exemplo, tá? Não estou querendo dizer que todo autista é assim. Mas, por exemplo, requerer que um autista fique 3 horas na frente de um computador, participando de uma aula atrás da outra. Né? Não só autistas, muitas pessoas não conseguem, é muito difícil, é cansativo. Então, quais será que são as alternativas? Como será que a gente pode pensar possibilidades? E aí, de novo, o professor já pode ser um aliado. Mas quais são as outras formas? Não, é porque quando a gente fala assim, não, eu vou dar aula e acabou, é isso. Eu vou dar aula no quadro e agora eu vou dar aula online e é isso que eu tenho para oferecer e acabou. Então, é preciso que a gente pense em outras possibilidades, sobretudo considerando que esse período pode se alongar mais do que a gente deseja, né? Mais do que era nossa vontade. E aí vai ser prudente a gente tentar sair um pouco do nosso contexto e pensar como é que essas práticas têm acontecido em outros lugares do Brasil. Né? Eu tenho certeza que a gente consegue olhar para o lado e ter ideias para o que a gente faz no nosso pedacinho. Né? Se a gente escuta, por exemplo, o que estão fazendo os professores da Amazônia, né? Onde a criança, para ir para a escola, enfrenta 3 horas de barco e não tem acesso à internet. Como é que essas famílias estão fazendo? Né? Como é que está fazendo a escola rural? Como é que está fazendo a escola de comunidade ribeirinha? Tem experiências interessantíssimas acontecendo. De aula em programas de TV local, né? Passando na televisão, enfim, a TV da cidade ou TV comunitária. Aulas via rádio local. Aulas enviando material impresso para casa, com um pacote esterilizado, com todos os cuidados. Tem muitas possibilidades que as pessoas estão criando em vários lugares. E elas estão criando porque elas estão sendo chamadas a isso, né? Elas precisam criar alternativas. Mas se a gente faz esse movimento de olhar como é que está acontecendo em outros territórios, pode ser que essa não seja uma demanda de toda a escola, mas que seja uma proposta que faz sentido para um grupo de alunos. E aí, por que não adotar? Por que não propor? Por que não pensar? Então, acho que talvez, o principal papel do professor, e aí eu me junto, né, ao papel do professor, porque esse tem sido meu papel como mãe, como cidadã, como ativista, é não tomar o mundo como ele é, porque o mundo não é, a escola não é, as coisas estão sendo, né? Nada está posto como se fosse um dado imutável, a realidade não é um dado imutável, toda a realidade está aí sujeita à nossa intervenção sobre ela. Então, o mundo está sendo, a escola está sendo, a pandemia está sendo. Se ela está sendo, ela pode ser de outro jeito. Pode ser de um jeito melhor do que tem sido, né? A gente não desistir, a gente manter a esperança ativa e a esperança que nos move para fazer, não a esperança de ficar esperando, né? A esperança, como diz Paulo Freire, até a esperança sem espera, né? A esperança que realiza. Acho que talvez esse seja o nosso papel nesse momento. Mariana, o ponto de vista, né, de você que, né, como jornalista, também é uma pessoa que está sempre pesquisando, é sempre bom que você está trazendo essa vivência, está bem latente, né, isso para nós na escola é um diferencial muito grande, muito grande. E a gente gostaria que você falasse um pouco sobre o decreto 10.502, de 30 de setembro, que ele fala, né,
sobre essa proposta para mim. Bom, eu acredito que é uma proposta de retrocesso, né? Por todo esse caminhar da educação que ainda está tão longe de se adequar, mas depende de cada um de nós, desse papel na educação de cada um de nós. Você nos falasse um pouco desse decreto. Nossa, esse decreto é, assim, a gota d'água para nossa exaustão, né? Gente, não tem como piorar, a gente pensa, não tem como piorar, aí piora. Aí tá muito difícil. O que eu acho, né? Não é que eu acho, fica parecendo um achismo, né? O que eu defendo com base na minha experiência, com base nos meus estudos, com base da minha inserção no movimento das pessoas com deficiência. Primeiro que o decreto que acontece, nesse momento que ele aconteceu, né, fim de ano, 8 meses de pandemia, me causa uma certa, eu fico, né, será que não estão contando com isso? Não estão contando que a gente já está exausto? Não estão contando que a gente não tem muitos meios de reivindicação? E aí me parece oportunista, sabe? Não sei, tenho essa impressão. Segundo, que há algum tempo que o lema do movimento social das pessoas com deficiência é nada sobre nós sem nós. O que significa isso? Que nenhuma decisão que impacta a vida das pessoas com deficiência deve ou deveria ser tomada sem que as próprias pessoas com deficiência sejam participantes ativas desse processo, sejam sujeitos desse processo. Não foi o que aconteceu com esse decreto. Esse decreto foi emitido sem ampla consulta e participação da comunidade, sem ampla consulta e participação das pessoas com deficiência. O CONAD, que é o Conselho Nacional de Pessoas com Deficiência, ele só foi notificado sobre o decreto depois que o decreto já havia sido divulgado. Ele não foi notificado antes, como deveria ter sido, como prega a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O governo fala, não, a gente consultou 60 mil pessoas. Gente, quem são as 60 mil pessoas que o governo... Primeiro, será que foram 60 mil? Depois, quando foram e quem são essas pessoas? Porque as principais lideranças dos movimentos, né, no plural, são muitos movimentos, não participaram dessa discussão. Não faz sentido. Me parece que ele chamou o Mion lá, né, que agora o Marcos Mion virou uma liderança, como se ele tivesse algum lastro no movimento social das pessoas com deficiência, e dialoga com o Mion, acha que está dialogando com a comunidade. Não está. Não está. Então, esse é um ponto. O decreto não dialogou conosco, portanto, ele já fere um princípio importante do movimento das pessoas com deficiência, um direito. Depois, ele é inconstitucional. Por quê? Porque essa possibilidade de voltar a investir em um modelo que segrega alunos, né, não é um modelo substitutivo. A gente não está falando de substituir a escola regular com a escola especial, mas é um modelo alternativo que vai voltar a receber investimentos, diferente do que acontecia até então. A gente tinha uma política que dizia a prioridade, os alunos com deficiência devem ser matriculados preferencialmente nas escolas regulares. E aí, o que o governo fez para garantir isso? Ele priorizou os investimentos nas escolas regulares, inclusive a matrícula de um jovem, uma criança com deficiência, ela conta 2 vezes, né? O recurso vem dobrado, que é justamente para que o aluno possa estar na escola regular, é um incentivo. Então, quando o governo retoma essa ideia de voltar a investir em escolas segregadas, ele fere a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que no Brasil é uma emenda constitucional desde 2009. Né? Essa convenção foi assinada em 2006 por 160 países. Em 2008, ela virou um decreto, ela virou uma emenda constitucional. Então, aqui ela é a nossa Constituição. Ela tem força de lei, ou seja, ela é superior a esse decreto. O que diz essa Constituição? Ela diz que os alunos, as pessoas com deficiência
tem direito de estar, tem direito a ter o acesso à educação e não pode haver barreiras que obstruam e que elas não podem ser discriminadas ou segregadas em razão da deficiência. Então, é inconstitucional. E aí, veja, quando a gente lê o decreto, tem uma frase lá assim: aqueles alunos que não se beneficiam da escola regular em razão de sua deficiência severa. Eles falam severa. Os severos. Tá justamente indo contra a lei. Então, ele é inconstitucional, ele não foi democrático. Além disso, ele é um retrocesso social, porque esse modelo que o governo quer implantar, chamando de nova política, é a política que existia na década de 70, né? Nós já passamos por isso. Tanto é que muitas das APAES, por exemplo, elas se tornaram, hoje, né, estão se tornando instituições para atuar no contraturno escolar, como atendimento educacional especializado. Elas não estão sendo mais escolas, como um dia foram pensadas. Mas elas foram durante muito tempo. Lembra que eu falei que eu fui na escola que tem 40 anos e nunca tinha tido um aluno cadeirante? Eu perguntei onde estavam esses alunos. Estavam nessas escolas. Essas escolas que são construídas longe dos grandes centros da cidade, essas escolas que são construídas com muros altos, que a gente não vê muito bem quem está lá dentro, e aí a gente chama de amigos dos excepcionais, e aí a escola regular vai lá fazer um trabalho de voluntariado uma vez por ano e morrendo de pena dos alunos que estão lá dentro. É esse tipo de relação que a gente quer construir? Não é. Além disso, gente, tem a questão que eu acho que o governo fica falando muito em evidência científica, que eles chamam as pessoas como eu, que defendem a educação inclusiva, como radicais. Né? E eles dizem que a gente tem que ter tem que ter menos paixão, que a gente tem que ser baseado em evidência científica, e aí ele vai defender lá o que para ele é evidência científica. Não tem evidência científica de que a gente segregar é melhor do que a gente incluir. E também, além disso, né? Quando a gente fica discutindo tecnicismo, sabe? Teoria comportamental, enfim, quando fica no tecnicismo, na verdade, isso é uma manobra da gente criar uma suposta discussão científica que maqueia o que de fato está em jogo. O que está em jogo com esse decreto? O sucateamento da escola pública, o sucateamento da educação, é isso que está em jogo. É muito menos sobre as pessoas com deficiência e muito mais sobre a educação, sobre o projeto de educação, sobre o que vai ser educação no Brasil nos próximos anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o recurso, que já é pouco, que era destinado às escolas, agora vai ser deslocado ou dividido com as instituições especializadas. As instituições especializadas recebem dinheiro da pasta da saúde, da pasta da educação, da pasta da assistência social, porque elas se prestam a esses 3 papéis. Porque lá, nessas instituições, eu nem chamo de escolas especiais, eu chamo de instituições especializadas ou instituições segregadas, porque elas não levam adiante o currículo como esse patrimônio da nossa humanidade, como aquele acúmulo de conhecimento que a gente teve até aqui. A escola especial não faz isso. A escola especial é outra abordagem, uma abordagem muito mais, inclusive, terapêutica. E por que é uma abordagem terapêutica? Porque considera que a pessoa com deficiência é uma pessoa que precisa ser tratada, e não uma pessoa que precisa ser ensinada. Né? De novo, retoma aquele viés da falta, do problema, do desvio. Então, vamos treinar numa teoria comportamental, ou vamos... E eu não estou negando que as terapias são importantes, não. São importantes, contribuem para a qualidade de vida. Mas escola não é lugar de terapia. Escola é lugar de ensinar. Escola é lugar de educação. Então, vamos defender a educação com recurso, com qualidade. Vamos defender o SUS com recurso, com qualidade. Vamos defender o SUAS com recurso, com qualidade. Essas três instituições como uma rede de proteção da infância. É isso o que está em jogo. A gente não pode esquecer também que a gente tem uma PEC que congelou os gastos públicos pelos próximos 20 anos e que o governo federal acabou de fazer um corte de 70% nos recursos do PRONAS, que é um dos recursos que financia a escola especial, sobretudo as do interior. Então, gente, não vai ter nem escola especial e nem escola regular.
A verdade é essa, não vai ter nenhuma coisa nem outra. Não tem recurso, de onde vai tirar esse dinheiro? Vocês acham que vai ter uma escola especializada? Vamos superar a discussão ética, de que não é ético, de que não é um horizonte de humanidade que a gente deve assumir, e não pode ser razoável a gente admitir que tem gente que tem que estar numa instituição separada e tem gente que tem que estar na escola que é considerada comum. Eu nem vou discutir isso, tá? Isso, para mim, não deveria ser discutido, isso não é ético, isso não é razoável, isso é uma lógica eugenista, mas deixa isso de lado e vamos pensar. Então tá, então vamos implantar a escola especializada, vamos implantar a instituição especializada. Com que dinheiro? Como é que a gente vai dar conta da abrangência que tem no nosso país para ter uma instituição especializada em cada município desse Brasil? Porque é direito do aluno estudar numa escola próxima da sua residência. É direito do aluno. E como é que a gente vai fazer se ele mora lá no Chuí, lá no Oiapoque? Lá em Santo Antônio do Monte, lá em, sei lá, em São Gonçalo do Rio Abaixo. Todas essas cidades vão ter uma escola, e nessas cidades tem uma pessoa com deficiência, 2, 3, como é que vai ser? Nós vamos ter dinheiro para implantar essa rede? De onde vem esse dinheiro? Como é que nós vamos fazer? Quem que está interessado na implantação disso, gente? Aí é outra pergunta que precisa ser feita. Quem que está negociando isso com o governo? Quem que está influenciando esse decreto? Quais são as pessoas, os empresários que sentaram com o governo para dizer que a gente tem que ter clínicas escolas? Imagina. Então, acho que a gente precisa pensar isso, né? A gente está falando de educação pública, de defesa da educação pública, e enquanto a gente ficar comprando esse discurso de que vamos discutir que é um ensino específico, que precisa, eles são um tipo muito específico de gente, a gente precisa ensinar para eles, a gente está deixando de discutir a raiz do problema, que é o sucateamento, a precarização da escola pública, e isso já vem de algum tempo, e é por isso que a inclusão não tem dado certo, como eles sustentam. É por isso que a inclusão, do jeito que ela está proposta, ainda não foi uma realidade. Porque não houve vontade, intenção política e investimento para isso. Investimento em formação de professores, investimento em tecnologia assistiva, em acessibilidade. Só 40% das escolas, de acordo com o censo escolar de 2019, tem atendimento educacional especializado. Só 40%. Então, nós não podemos nem falar que a inclusão não deu certo, que nós nem tentamos de verdade. Nós nem investimos nesse projeto ainda, né? Nós nem levamos isso adiante. E já estamos querendo criar uma outra situação que, além de não ser algo ético, não é algo factível do ponto de vista de custo para a nossa sociedade. Então, resumindo, né? As famílias às vezes falam, mas não, eu prefiro que meu filho esteja na escola especial, porque eu sei que lá vai ter uma equipe para trabalhar com ele, eu sei que lá ele não vai sofrer bullying, e inclusão não é estar na escola comum, porque não adianta ele ficar no fundo da sala só desenhando e rabiscando. Olha, a gente basear o nosso enfrentamento em relação a uma política pública, em relação a um horizonte de sociedade, um horizonte de educação, com base nessas duas alternativas, é um equívoco imenso. Porque nem escola especial é inclusão, e nem ficar no fundo da sala desenhando é inclusão. Mas não tem só essas duas alternativas. A gente pode ser melhor que isso. Existe um arcabouço legal que nos possibilita fazer um trabalho de inclusão melhor do que o que tem sido feito. É que a gente precisa cobrar para que ele aconteça. É um processo. São 12 anos de uma política de inclusão contra décadas de experiência acumulada em como segregar e incluir. Nós temos muito mais experiência segregando e incluindo do que segregando e excluindo do que incluindo. Não é escolher se ele vai ficar na sala, lá no fundinho, desenhando, ou se ele vai ficar numa escola especializada, supostamente com professores preparados. A gente sabe que a realidade das escolas especializadas não é bem essa, que não é o mundo da Alice no País das Maravilhas, né? Que tem muito abuso, que tem muito problema também, que tem muitas situações de violência e opressão também. Então, não me parece que criar essa dicotomia nos leva a algum lugar. A gente tem que ser muito... a gente tem que sustentar uma responsabilidade com o mundo e com as pessoas,
uma responsabilidade que seja suficiente para a gente bancar uma reivindicação que não barganhe direito e dignidade. Não vou barganhar por menos. Eu quero uma escola pública de qualidade para todas as pessoas. É só isso. Tem recurso para isso, quero investir em professor, quero investir em tecnologia assistiva, quero investir em acessibilidade, em remuneração dos professores. É isso. Menos do que isso eu não aceito. Imagina se a gente conseguisse isso. Isso é uma revolução. Mariana, é uma abordagem que você está trazendo, invejando muito aqui, gente. É uma abordagem que você está trazendo para a gente que não pode ser uma luta só para quem são pais de crianças com deficiência. Tem que ser uma luta para a educação, tem que ser uma luta para, né, os profissionais da educação. Tem que ser uma luta coletiva, né, para ela ganhar força, né, para que haja de verdade mesmo essa inclusão, né, para que haja, como diz, que diminua essa diferença, essa distância que está daquilo que seria um ideal. Exato. Né? Nós gostaríamos de deixar agora para as pessoas que querem fazer algum comentário no chat ou alguma pergunta. Nós vamos abrir agora no chat, se alguém tiver alguma pergunta, para poder estar fazendo ou trazendo algum comentário neste momento. Não sei se vocês estão me escutando muito bem, gente, que está chovendo muito, o barulho está muito forte aqui. Né? Então, se alguém tiver alguma pergunta... Enquanto o pessoal pensa aí nas perguntas, eu vou só aproveitar para dizer o seguinte, eu estou nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu tenho usado mais, né? No Instagram, meu perfil é aquela barra baixinha, assim, né? Underline, Mariana Rosa, underline de novo, 01. É isso. Não sou a primeira filha do presidente, né? 01, 02, não sou. É underline, Mariana Rosa, underline 01. Estou lá no Instagram. Por que eu estou divulgando? Não é para ficar falando, me sigam, não é isso, não. É porque lá eu estou fazendo uma discussão bastante frequente sobre o decreto, estou divulgando lives, matérias, abaixo-assinado, enfim, não só isso, informações também sobre isso, sobre o decreto, suas implicações. Então, quem quiser acompanhar lá no Instagram, vai ser ótimo poder interagir. No Facebook também, eu estou lá como Mariana Rosa e acho que procura como Diário da Mãe da Alice, que vocês me acham. Perguntas? Parece que tem comentários no chat. Eu estou esperando só chegar para poder eu estar lendo os comentários. A Denise tem aqui, ó. Está conseguindo ouvir direito? Eu vou chegar mais próximo para ver se o áudio fica melhor, porque o barulho da chuva está muito grande aqui. Comentários no chat que tiver, pode pôr na tela para a gente poder estar lendo. Eu estou lendo um da Denise Franca, que ela coloca que, além de cobrar, divulgar a live, lutar contra o discurso do fracasso anunciado das crianças com deficiência. Eu sei que teve mais comentários também durante ao diálogo da Mariana, a fala da Mariana. Aí, ó, Luciana, né, a escola reluta em mudar porque, infelizmente, está organizada de forma a classificar e não perceber as potencialidades dos alunos. Você quer dizer alguma coisa? É exatamente isso. Concordo com você, Luciana. A escola precisa aposentar as formas e inaugurar as formas, né? É uma questão de nem sei como é que fala isso na língua portuguesa, não é sílaba tônica, não, enfim, sair das formas e ir para as formas. Vamos deixar as formas de lado, não tem forma para colocar aluno, tem formas de ensinar, né? Vamos abandonar as formas e inaugurar ou implantar formas diferentes de ensinar. É por isso. E essa escola que faz isso é a escola que leva adiante um projeto de sociedade que discrimina, que promove injustiça, né? Que
enfim, que leva adiante o preconceito. A gente não pode pensar que a escola é um aparelho de reprodução do Estado. A gente tem que pensar que a escola é um lugar de transformação da realidade, né? Luciana coloca também, aí saiu dela, agora eu vou passar a Jaqueline. Em um país onde os direitos básicos são precários, cito aqui como exemplo o teste do pezinho ampliado, que nem é conhecimento de todos os públicos. Temos mesmo que tomar consciência e cobrar. Né, Jaqueline Fonseca. Isso mesmo, Jaqueline. Claudilane também, a intenção de retirar recursos do público é um projeto político, um triste e violento projeto. Claudilane Gomes. É um triste e violento projeto, Claudilane, é exatamente isso, uma pena, e a gente não pode deixar que isso aconteça, né, achando que isso não nos diz respeito. Ah, não, isso é só lá com os alunos com deficiência. A escola vai ficar ruim para todo mundo, não vai ter investimento não, né? Bom, eu acredito que essa semana, com todas as, né, com esse seminário, acho que nós não conseguimos nem sair igual nós entramos, porque são abordagens muito reflexivas, que tem que haver mudança, que tem que haver tomadas de decisões, né, no meio escolar, né, tem que ter um maior engajamento para que possa realmente fazer a diferença para as nossas crianças mesmo, né? Nós temos que estar abertos a isso. Exato. Mais algum? A Denise saiu dela. A Luciana colocou: a luta tem que ser da sociedade, por isso que o silêncio diante desse decreto incomoda tanto. Nossa, o silêncio realmente me incomoda muito. Eu tô até rouca já, de tanto que eu tô falando. Eu falei que eu tô parecendo aquela pessoa que você encontra, ela só tem esse assunto, sabe? Eu só sei falar. Tudo agora eu relaciono com o decreto, tudo eu volto nesse assunto. Ai, Jesus, que luta. A Márcia Regina parabeniza, Mariana. Ótimo ouvir você, muito enriquecedor, e agradece. Que bom, Márcia. A Lourdes também, maravilhosas reflexões. Que bom, fico feliz. Eu que agradeço, gente, né? No meio dessa chuva, meio de semana, todo mundo também mais cansado, essa hora do dia, vocês pararem para a gente poder conversar e pensar juntos. É uma responsabilidade grande para mim e um privilégio. Então, agradeço muitíssimo. Verdade. Alguém tem alguma pergunta no chat? Acabou? Bom, Mariana, parece que acabou. Mariana, eu quero te agradecer imensamente em nome de toda a EMEI Castelo, de todos aqueles, né, que estão acompanhando este momento, essa reflexão, né? A gente tem que estar disposto a caminhar, a olhar para frente, né? Os erros, né? Eles existem, é para a gente aprender, né? E corrigir. Né? Muito obrigada por essa partilha maravilhosa. Né? A gente quer te ver mais vezes lá na EMEI Castelo, se Deus quiser. Tá? Muito obrigada mesmo. Agradeço a todos e todas. Viu? Eu que agradeço muito você e todo mundo da escola pelo convite. Sempre uma alegria poder conversar e partilhar reflexões, né? E pensar junto a escola que a gente quer para o mundo que a gente quer. Então, obrigada mesmo e estou sempre à disposição. Contem sempre comigo. Muito obrigada mesmo, viu, Mariana? Uma boa noite para todos. Agradeço a todos a participação neste momento. Faz a riqueza e faz a diferença. Boa noite para vocês e obrigada. Boa noite. Boa noite.